Quando a gente vai falar de gestão, e no caso nosso aqui, gestão de um escritório de advocacia, a gente tem que ter um início, um ponto de partida. O ponto de partida deve ser um diagnóstico, você saber aonde você está e você precisa também planejar para onde você quer ir. A ferramenta que a gente utiliza para isso chama-se planejamento estratégico. E dentro do planejamento estratégico existe uma ferramenta chamada matriz SWOT. O que é que você faz com a matriz SWOT? Basicamente, você vai identificar quais são os seus pontos fortes e vai identificar quais são as suas fraquezas. Quando você identifica isso, você vai fazer o seu plano de ação para que você possa utilizar melhor e da forma mais adequada as suas forças e você eliminar ou pelo menos minimizar as suas fraquezas. Então, feito isso, você faz o plano de ação, onde você vai separar os vários setores do seu escritório e o que você planeja para cada um deles. Por exemplo, você vai identificar quais são os problemas no seu financeiro e o que você vai fazer para suplantar esses problemas. E aqui eu vou dar para vocês alguns exemplos de áreas que você deve constar no seu planejamento estratégico. Financeiro, que eu já falei. Pessoal, pessoas no escritório de advocacia é o principal. Comercial, porque você precisa ter clientes. Inteligência artificial, hoje é um tema que não tem como a gente fugir. E aqui eu já trago para vocês 4 itens. E eu acho que com isso você já tem um bom começo. Acrescentaria, porque também é importante, embora esteja lá linkado com o comercial, o marketing. A área de marketing jurídico é interessante porque nós temos um regramento próprio, então você também precisa ter um planejamento com relação a isso. Feito isso, identificadas as forças, as fraquezas, o planejamento do que você vai fazer para melhor implementar suas forças e para minimizar ou eliminar as suas fraquezas, identificado o plano de como você vai fazer isso, ou seja, você vai estipular o seu plano de ação, a primeira coisa que você vai fazer é apresentar esse planejamento estratégico para a sua equipe, porque você vai precisar do engajamento de todo mundo do seu escritório para que o seu planejamento dê certo. Normalmente se faz o planejamento de 12 meses, um ano, e você vai ter ao longo desse planejamento etapas. E cada etapa você vai checando, vai modificando o que for preciso, vai corrigindo o rumo, mas você precisa que as pessoas estejam engajadas porque muitas delas, e é uma das coisas que você tem que fazer, serão responsáveis por etapas dessa execução. Uma coisa muito importante é que você faça um checklist do que você já fez. Então você tem que ter uma forma de controlar o que está acontecendo com o seu planejamento estratégico. Você que é o gestor, o CEO, o quem manda no seu escritório, o sócio que coordena, o sócio administrador, você precisa ser responsável por fazer o planejamento estratégico acontecer. E aí você precisa desse acompanhamento. Se você planejou que de 1 a 3 meses você ia fazer A, B e C, e você só fez A e C, faltou o B, você tem que descobrir o que foi que aconteceu, corrigir a rota e implementar. Fazendo isso, você vai chegar ao final com o seu planejamento estratégico implementado e a ideia é que fazendo isso, você consiga atingir os seus objetivos. Existem várias outras coisas que estão dentro do planejamento estratégico. Por exemplo, você identificar qual é a sua missão, quais são os seus valores, qual a sua visão. Então você tem que saber o que é que você quer ser e aonde você quer chegar, como você quer ser reconhecido. Então são vários itens, mas o que eu queria passar para vocês é a mensagem que, sem planejar, sem organizar, você não vai conseguir crescer e muito menos lucrar. Então, busque fazer uma organização do seu escritório para que você possa atingir os seus objetivos.